Olá, você está gostando do nosso museu? Eu espero que sim. Sabe, tudo isso aqui é muito bem cuidado e preservado para que você possa ter a melhor experiência. Vou te contar como que preservamos nossos tesouros artísticos. Você sabia que muitas obras podem ser perdidas por contaminação de fungos, bactérias e infestação de insetos? Sim, infelizmente isso é verdade. Muito já foi feito para tentar evitar esse tipo de problema. Entretanto, antigamente, muitos livros, mapas e documentos históricos eram perdidos. Segundo a Unesco, o patrimônio cultural é constituído do legado de artefatos físicos e intangíveis, que são as tradições orais, rituais e artes performáticas, e de tangíveis, que incluem obras e objetos móveis, como pinturas, esculturas, manuscritos, moedas, e móveis, como monumentos, sítios arqueológicos e submersos, como naufrágios, ruínas e cidades submersas. Então, tudo isso deve ser preservado para as gerações futuras. Veja que no nosso museu possuímos apenas as obras tangíveis, e serão delas que irei te explicar sobre uma forma de conservação. A degradação de um objeto é um processo natural de envelhecimento e resultante de reações que ocorrem em sua estrutura, na busca de um equilíbrio físico-químico com o ambiente. Além do processo natural, existem os fatores externos que podem acelerar a deterioração, como, por exemplo, os físicos, que incluem temperatura, umidade relativa do ar, luz natural ou artificial. Os químicos, que incluem poeira, poluentes atmosféricos e o contato com outros materiais instáveis quimicamente. Os biológicos, os micro-organismos, insetos, roedores e outros animais. Antrópicos, como manuseio, armazenamento e exposição incorreta, intervenção inadequada, vandalismo e roubo. E as catástrofes, que incluem inundações, terremotos, furacões, incêndios e guerras. Cada objeto é elaborado de um tipo de material e seu estado de conservação está intrinsecamente ligado a isso. A fim de evitar esses tipos de problemas que aconteciam antigamente, em nosso museu, o objeto é mantido em condições adequadas. Nossas obras são conservadas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, no Centro de Tecnologia das Radiações. O procedimento, coordenado pelo pesquisador Pablo Vasquez, consiste na exposição dos itens à radiação ionizante, no irradiador multipropósito de cobalto-60 no IPEN, técnica que destrói os micro-organismos que infestaram os materiais. Mas vamos por partes, né? Primeiramente, irei explicar o que é a radiação ionizante. Ela é definida por uma radiação que apresenta energia suficiente para remover elétrons de átomos e moléculas. Ela pode ser diretamente ionizante, como partículas carregadas, elétrons e prótons, e indiretamente ionizantes, raios gama e nêutrons. Ao interagir com a matéria por meio de transferência de energia, altera os átomos, resultando na alteração de moléculas. Se a energia ultrapassar a energia de ligação química entre os átomos, poderá ocasionar o rompimento das ligações químicas e consequentes mudanças moleculares. Assim, ela possui a capacidade de promover desequilíbrio das cargas positivas e negativas dos átomos pela remoção dos elétrons das camadas eletrônicas e a geração de radicais livres. Bom, agora podemos ligar isso aos organismos que podem estar vivendo nessas obras de arte. Você já pensou o que a radiação ionizante pode fazer com eles? Vamos pensar juntos. Os organismos vivos, sejam eles bactérias, fungos, vírus e insetos, possuem sua estrutura constituída principalmente de água, certo? A radiação ionizante induz o efeito chamado radiólise da água, produzindo dois radicais livres, OH- e H+. Ambos são altamente reativos, interagindo entre si ou com moléculas próximas,
resultando em novas moléculas que podem produzir danos irreparáveis, como a retirada de um hidrogênio da molécula de DNA pelo radical OH-. Os primeiros experimentos relacionados aos efeitos da radiação ionizante para o combate de agentes biológicos na degradação de bens culturais datam ao fim da década de 50. As primeiras pesquisas realizadas no Brasil foram em 1994 e demonstraram a aplicação da radiação gama para tratar documentos infectados por fungos. Mas aí você pode estar se perguntando, mas radiação? Sério? Sim, a utilização da radiação ionizante em materiais de valor cultural parte dos princípios fundamentais de justificativa, otimização e limitação da dose absorvida. Ao mesmo tempo, respeita os princípios éticos de conservação do patrimônio cultural, mantendo o objeto o mais próximo possível de suas condições originais, pelo maior tempo possível. Agora, vou te explicar como que nossas obras de arte passam por esse processo no IPEM, no irradiador multipropósito de cobalto 60. Como o próprio nome já diz, ele possui um material radioativo, cobalto 60. Ele é artificial e é fabricado em reatores nucleares. Já a palavra multipropósito tem a ver com a capacidade de irradiar vários tipos de materiais. O cobalto 60 é um metal e fica imerso em uma piscina com água a 7 metros de profundidade. A água funciona como uma blindagem. Somente após a máquina ser ligada é que as placas de cobalto 60 sobem até a superfície e a irradiação atinge o nível desejado. O material é colocado dentro de recipientes de alumínio e estes colocados numa esteira, cujo trajeto faz com que eles sejam submetidos à ação de uma fonte radioativa de cobalto 60 durante o tempo fixado para atingir a dose necessária. A radiação atua penetrando o material e atacando o DNA dos insetos ou fungos, causando a morte celular. De acordo com Pablo Vasquez, a eliminação dos micro-organismos indesejados não danifica o material tratado. Ele esclarece ainda que o uso prévio da irradiação ionizante protege a saúde dos profissionais que trabalham na restauração de bens culturais, pois impede que fiquem expostos a fungos e micro-organismos danosos. Dentre outras vantagens do tratamento desses acervos pela radiação gama, podemos citar a escala industrial, a alta velocidade, a maior resistência dos materiais irradiados e custos mais baratos. A melhor aplicação do processo está na possibilidade de se alcançar um controle da contaminação microbiológica, isto é, podemos obter a esterilização de um produto, que é a ausência de micro-organismos, ou sua desinfestação, que é a redução do número de micro-organismos até um nível compatível com sua utilização final. Dessa forma, tudo aquilo que necessita de um processo de conservação em nosso museu é irradiado no irradiador multipropósito de cobalto 60 do IPEM. Agora você entende por que nosso trabalho é tão importante aqui dentro? E a importância do IPEM para a nossa sociedade? Bom, agora eu não vou te atrapalhar mais. Eu espero que você volte em nosso museu. Ainda tenho muitas coisas para te contar. Obrigada pela visita.